Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo este vídeo pela internet, né? Eu gostaria de trazer aqui uma meditação da Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 10, a partir dos versículos de número 13 e 15, que diz assim: Romanos 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Quando falamos de pregação de evangelho, de pregar o evangelho, de fazer obra de pregação, de anunciar a palavra de Deus, muitas pessoas não nos dão a devida importância a este assunto, né? Nós vemos que uns dizem que é obrigação do pastor, outros dizem que não tem vocação, não tem chamado para isso. E, enfim, ficando então isentos, né, deste modo, isentos de qualquer responsabilidade de pregar o Evangelho, tirando toda a sua responsabilidade de tal diretiva que Deus outrora nos direcionou. Que Jesus mesmo nos incumbiu, quando nos chamou para anunciar a sua palavra, quando nos chamou, quando nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E todos nós temos o dever, a missão de anunciarmos este Evangelho, né? De anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que possamos anunciar este Evangelho de maneira plena, de maneira clara, de maneira eficaz, de tal maneira que as pessoas ouçam e entendam essa mensagem, nós precisamos compreender com mais precisão o significado de se pregar o Evangelho, o significado de anunciar o Evangelho em sua totalidade. Então, nós precisamos de toda maneira compreendermos, né, qual é a necessidade, por que existe essa necessidade de se pregar o Evangelho e qual é o motivo maior da nossa pregação. Eu gostaria de trazer aqui para nós nessa noite uma mensagem que tem o seguinte tema: a necessidade de se pregar o Evangelho, ou por que se faz necessário a pregação do Evangelho. Por que é necessário? Qual a importância de se pregar o Evangelho nos tempos de hoje, no mundo de hoje, no mundo em que vivemos hoje? Então, queria que você guardasse esse tema, essa palavra para você. Por que se faz necessário a pregação do Evangelho? Por que é necessário? Por que é importante se pregar a palavra de Deus, se pregar o Evangelho, anunciar essa mensagem? E vamos aqui ao primeiro ponto, né? O primeiro ponto é: o que é pregar o Evangelho? O que significa pregar? O que é? Qual é o seu significado? Primeiro, anunciar as boas novas. Isso se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, do 1 ao 4, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar a todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão
os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós vemos também esse texto no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 18. Então, o que significa anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho? Primeiro, anunciar as boas novas, como lemos aqui em Isaías 61. Né? Todos nós, os cristãos, fomos chamados por Deus, por intermédio de sua palavra, para anunciar as boas novas do reino de Deus. Boas novas essas que acontecerão em breve. E subsequentemente também anunciar a Jesus, né, como o Messias, o Salvador, o fundador, o rei deste reino. Né, incluindo também a pregação de como Jesus foi sofrido até a morte de cruz, para obter salvação eterna para os homens, né, e para o reino de Deus, mas que restaurando a vida e exaltado à direita de Deus no céu, ali voltará em majestade para consumar o reino de Deus. Então, anunciar o Evangelho é anunciar as boas novas de que existe um Messias, existe um Deus que veio morrer aqui por mim e por você, morrer por nós, e nos dar a chance e a oportunidade de ter agora uma vida eterna, uma vida de transformação, uma vida de gozo, uma vida agora de vitória. Né? Por isso que nós vimos aqui, o que é pregar o Evangelho? É anunciar as boas novas. Primeiro, anunciar as boas novas do reino de Deus. É anunciar que o reino já chegou, o reino de Deus já se faz em nosso meio, já está aqui, e que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que este reino se fizesse visto a todos os homens, a todas as pessoas que assim crerem, porque nós estamos aqui para viver esse reino. Né? Então, primeiro, é anunciar as boas novas desse reino de Deus, desse reino agora que está sobre nossas vidas, que já existe e que já se faz presente em nosso meio. Segundo ponto, é chamar as pessoas para se tornarem lugar e habitação de Deus. Nós chamamos as pessoas, nós convidamos as pessoas para se tornarem lugar, habitação, morada de Deus, do Espírito Santo. Isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 23 e 24, que diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, é chamar as pessoas para se tornarem esta habitação, para se tornarem habitação de Deus, é convidar as pessoas para que o seu coração se abra, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha morar, né? Venha morar no coração dessas pessoas. Assim como Jesus disse, para que o mundo conheça aquele que foi enviado, que Jesus veio de Deus, que Jesus é o verdadeiro Deus, que Jesus está aí para mudar a situação do homem que está contrito, que está triste, que está desamparado. E essa é a mensagem do Evangelho, né? É chamar as pessoas para se tornarem habitação de Deus, lugar, morada do Espírito Santo em suas vidas. E terceiro, é apresentar a Cristo no poder do Espírito Santo. Né? Então é anunciar as boas novas, é chamar as pessoas para se tornarem habitação de Deus e apresentar a Cristo no poder do Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas passem a confiar no Senhor como Salvador e se convençam de que somente em Cristo nós podemos ter uma vida nova, nós podemos ter uma mudança de atitude, nós podemos ter uma vida plena. Né? E existem 4 itens aqui que eu gostaria de falar para vocês que não podem faltar em um evangelista, em alguém que gosta, que tem esse desejo de anunciar a palavra de Deus.
E a primeira é, vamos falar nas 4. Ação, poder, propósito e resultado. São 4 itens-chave. Ação, apresentar as pessoas a Cristo. Essa é a ação. É falar de Cristo às pessoas. É falar de Jesus para as pessoas. Poder. Poder do Espírito Santo. Você fala de Jesus na autoridade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra, o Espírito Santo é quem vai mover o coração daquela pessoa para que ela se converta, para que ela se abra o seu entendimento e agora passe a servir a Jesus. Então, é ação, apresentar a Cristo, poder, no poder do Espírito Santo, com propósito, que é a terceira coisa, propósito, que as pessoas passem a confiar no Senhor Jesus como Senhor e como Salvador. E resultado é que essas pessoas, então, que ouviram essa pregação no poder de Deus, passem a confiar em Jesus de tal maneira que o resultado é que elas passem a servir a Jesus, a se tornar cristão e a fazer parte da comunhão do corpo de Cristo em uma igreja, né? E eu não digo aqui denominação, mas a igreja espiritual, o corpo de Cristo, né? O corpo do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, para que essas pessoas, então, comecem